Ah, Angélica, deixa eu pegar um gancho e levar lá para dentro do CFC. Leve. O quanto o CFC, enquanto diretor, né, pode contribuir para melhorar na tua equipe ou em alguma equipe, né, de instrutores e colaboradores, aí eu falo atendente, todo mundo que está envolvido, né, a questão da ética. Existe alguma forma que nós, enquanto diretores, podemos contribuir para ter uma melhoria de ética dentro do CFC? Tanto dentro do CFC quanto para aquele instrutor que sai, que vai para casa e que ele é um motorista, mas ele não vai deixar de ser instrutor. Uma vez instrutor, existe meios, formas. Olha, o que eu entendo do que eu já pesquisei, do que eu já estudei, se perguntarem, se ensina ética? A ética, ela é ensinada. Como que a gente ensina a ética? Através de gestos. O que a gente tanto fala para os instrutores, para com os seus alunos. O que quer dizer isso, gestos? Ah, como assim, Angélica? A gente faz gestos? Não, os gestos são o exemplo. Exemplo. É por exemplo, então a ética é por exemplo. E que bom que a gente tenha essas oportunidades de falar de ética, e eu acho que cada vez mais isso precisa ser conversado, porque inclusive antes do papo com café, o café anterior ao papo com café, eu e o Lucas já vínhamos conversando sobre o assunto, e eu comentei com ele, imagina, Lucas, se não existisse a ética, até hoje, se há 100 anos atrás o Lucas tivesse a intenção de conversar comigo sobre qualquer assunto que fosse, ele não poderia conversar comigo, Angélica, porque eu sou uma mulher, porque em 1922 seria uma coisa imoral. Sim. Porque por muito tempo, para aquela sociedade, para aquele grupo de pessoas, se entendia que a mulher não teria direito de falar nada. Inclusive até 1934, se eu tivesse vivido lá, eu não poderia votar. E aí o que aconteceu? Um grupo de pessoas, eles entenderam até aquele determinado ponto que as pessoas que nasceram mulheres, elas não teriam direito de falar. E todo mundo entendia que aquilo ali era para o bem de todos e seguia as mulheres sem podendo falar, sem poder votar, enfim. Graças a Deus que surgiu a ética. E aí o que é a ética? É a reflexão sobre aquela moral, sobre aquilo que foi estabelecido. E aí algum dia alguém se atreveu, e isso é uma coisa que a gente tem que observar muito. Qualquer pessoa que fez a diferença no mundo, que criou uma situação grandiosa, que fez a partir daquele ponto, ela mudou, é uma pessoa que ela teve ética e ela refletiu sobre alguma coisa e ela teve que ir contra uma norma. Inicialmente ela foi imoral. Sim. Mas depois de um tempo ela conseguiu alguma coisa muito grande. Então qualquer coisa que vocês estão procurando fazer e não sabem, procurem pessoas que mudaram a história. A gente tem que procurar pessoas que mudaram a história no mundo, porque elas agiram com ética e elas tiveram coragem de ir contra a moral. Então, digamos que lá em 1922 o Lucas tivesse a coragem de me convidar para conversar. No papo com café. Papo com café. Então, ele agiu com ética porque ele entendeu. Por que eu não posso convidar a Angélica para tomar lá o café e conversar sobre a profissão? Porque é bom para ti, Lucas. Mas por que é bom para mim? Quando ele para de simplesmente aceitar aquilo que é o bom, que na verdade a ética é o bem para todos. Mas o que é o bem? O bem é uma coisa que não vai fazer mal para mim nem vai fazer mal para ti. A gente acaba inventando mil e uma coisas. Não, mas é porque isso... Não, basicamente é isso. É o bem comum que não faz mal nem pro Lucas nem para mim. Se tu conseguiu dizer que não faz mal pro Lucas nem para mim, então tu pode dizer que é ético. E aí o Lucas, então, naquele momento agiu com ética e perguntou, mas por que eu não posso falar com a Angélica? Mas no início ele foi imoral. Sim. Se ele realmente foi contra ele, não, eu vou falar com a Angélica. Alguém teve que um dia conversar com uma mulher. Alguém um dia teve que dar voz para uma mulher para ela poder falar. E como que aconteceu isso? Através da ética. E hoje, graças a Deus, que eu não sei quem foi que deu a primeira vez a palavra para uma mulher, mas abriu portas e hoje a gente entende, não é de forma alguma imoral, e cada vez que isso seja menos, as mulheres podem votar, as mulheres têm direito de trabalhar. E a gente sabe que existem ainda algumas desigualdades, né, Lucas? Existe. Mas então é só para perceber assim, que a moral é um costume. E ela vai mudando. A ética não, a ética é universal, porque é a reflexão sobre aquela moral. E que bom que a gente tem essas oportunidades.